Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, último domingo do ano 2025. É um momento muito especial para nós agradecermos a Deus por um ano que Ele nos concedeu, pelas bênçãos que Ele nos proporcionou, pelas dificuldades que nós passamos e vencemos graças à misericórdia do Senhor. Pois é, graças à misericórdia do Senhor, nós vencemos o 2025 e estamos agora caminhando para depois de amanhã, um pouco mais, nós iniciarmos um novo ano, o ano 2026. Um ano que está nos prometendo grandes desafios, grandes mudanças, grandes situações e que nós, com certeza, só venceremos se estivermos firmados no propósito do nosso Deus. Portanto, vamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, porque com Ele nós somos mais do que vencedores, porque o próprio Jesus falou: sem mim vocês não conseguirão fazer nada, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. E Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos à nossa lição. A leitura diária de hoje, domingo, Salmo 121, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É isso aí. O Senhor é o único que pode nos proteger, é o único que pode estender a sua mão, porque só Ele tem o poder. Como Ele mesmo declarou: todo o poder foi dado a mim. Só Ele tem todo o poder. Mas vamos à nossa lição. Lição de número 13. O texto básico, 2 Timóteo 4, 9 a 18. O tema de hoje: fiel até o fim. A Bíblia nos diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos garante a coroa da vida. A vida Ele já nos deu na cruz. Agora aguardamos a coroa que está reservada para todos nós, que abrimos o coração firme para Jesus. Então vamos aqui à nossa lição. O objetivo dessa lição: levar os discípulos a compreenderem que o ministério fiel envolve enfrentamentos pessoais, abandono e o cuidado providencial de Deus, e que, apesar das dores, é possível perseverar até o fim, confiando na graça do Senhor. Parte introdutória da nossa lição. As últimas palavras de um servo de Deus têm peso eterno. Ao chegar ao fim da sua segunda carta a Timóteo,
Paulo não apresenta um tratado doutrinário, mas sim um testemunho de alma. Honesto, vulnerável, corajoso e cheio de esperança. Essas palavras contêm um testamento de fé em meio à solidão. A prisão romana, a proximidade da morte, o abandono de amigos e companheiros, tudo contribui para tornar essa passagem um retrato real do ministério cristão em sua dimensão mais crua e verdadeira. Ele mostra o lado real do ministério marcado por separações dolorosas, traições, solidão, mas também por amizades restauradas, assistência divina e esperança inabalável no Senhor. O apóstolo escreve não de um púlpito ou escola, mas da prisão, à beira do martírio. E nesse cenário de aparente derrota humana, resplandece o que há de mais precioso no discipulado cristão: permanecer fiel até o fim, mesmo quando tudo parece desabar. Então vamos à nossa primeira parte dessa lição. A realidade do abandono, lidando com perdas no ministério. O ministério cristão não é imune às perdas. Paulo inicia sua conclusão com um pedido pessoal e urgente: procura vir ter comigo depressa. Esse pedido carrega um senso de urgência emocional. Não é apenas um convite, é um clamor. Ele sente o impacto da solidão. O velho apóstolo, que já enfrentou naufrágios e multidões hostis, agora lida com a dor do abandono. Sua espiritualidade não anula sua humanidade. Paulo, o líder dos cristãos mais reconhecido naquele tempo, precisava de ombros amigos ao seu lado na fase final de sua vida. Precisava de gente amada por perto, alguém acostumado a pregar e discipular, a estar com tanta gente ao seu redor, agora solitário da masmorra. Ele estava sedento por relacionamento, por gente ao seu lado. Ele sentia a dor pelo abandono e pela infidelidade de alguns discípulos. Ele cita Demas, que antes fora um colaborador, agora o abandonou por amor ao presente mundo, indicando uma ruptura espiritual e ministerial. Começou bem a carreira e a encerrou mal. O discípulo que se apega ao mundo inevitavelmente se afasta do chamado. Ele é um alerta para nós, de forma que não sigamos o exemplo de Demas. Paulo não se vitimiza, ele apenas registra o fato e segue. Essa dor é agravada por separações diversas. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Tíquico enviado a Éfeso. Embora algumas dessas ausências tenham sido por razões ministeriais, para Paulo, naquele momento, todas representavam ausência física e afetiva. Contudo, há também consolo. Somente Lucas está comigo. Em meio à multidão que partiu, a lealdade de um amigo se destaca. Esse texto nos ensina que perdas fazem parte do caminho, mas Deus também restaura, envia novos apoios
e nos ensina a perdoar. O servo maduro sabe lidar com as ausências e valoriza ainda mais as presenças fiéis. Interessante estas palavras, muito bem colocadas, aplicando-as aos tempos de hoje. Vivemos nas igrejas momentos semelhantes. Pastores que são abandonados, pastores que são afastados, pastores que se afastam porque estão se sentindo sozinhos e, lamentavelmente, muitos pastores que têm apelado para o suicídio por não terem uma companhia, um ombro onde reclinar a cabeça. Tantas coisas têm acontecido nos nossos tempos. Precisamos aumentar a nossa confiabilidade no Senhor, depositar cada dia mais a nossa esperança no Senhor, porque só o Senhor pode nos socorrer. Como a Bíblia diz, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Segundo momento da nossa lição, a fidelidade de Deus em meio à solidão. Mesmo prestes a morrer, Paulo não negligencia os detalhes do ministério e mantém foco e disciplina. Ele enfrentou privações além da liberdade, pois faz alguns pedidos a seu filho na fé. Pede a capa, um tipo de manta de lã rústica que era usada como túnica externa para proteger contra o frio e a chuva. Isso nos mostra que até os homens mais espirituais enfrentam necessidades humanas básicas. O ministério não é alheio à dor, à fome e ao frio. Continuando, Paulo pede também os livros e pergaminhos, o que pode incluir porções das Escrituras e anotações pessoais. Isso revela um coração zeloso pela palavra até o fim. E uma mente que não se rende à passividade, mesmo em sua última estação de vida. Estava no corredor da morte, mas ainda queria continuar estudando. Aprendemos com isso que a disciplina espiritual e o zelo pela palavra não dependem das circunstâncias, mas são marcas de quem foi transformado profundamente por Cristo. Paulo, então, descreve o momento mais solene desta sessão. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O verbo pareste ficou ao meio lado. Era usado em tribunais para indicar um defensor. Paulo está dizendo: todos me abandonaram, mas Jesus permaneceu ao meu lado no tribunal humano como meu advogado eterno. Contudo, mesmo diante do abandono humano, Paulo afirma que pôde pregar plenamente o evangelho aos gentios. Como se dissesse: não perdi minha voz, nem minha missão. O ministério não depende de multidões, mas de obediência. Deus o livrou da boca do leão, expressão simbólica que pode aludir ao julgamento romano ou ao poder do mal. O mesmo Senhor que esteve com ele no início, permaneceu com ele até o fim. Terceiro momento da nossa lição. A esperança final. O Senhor me levará a salvo. Este é o grande encerramento de Paulo. Este versículo, verso 18, é a pedra angular da esperança escatológica de Paulo.
O apóstolo já sabia que não escaparia da morte, mas isso não abatia sua fé. Ao contrário, sua convicção estava mais firme do que nunca. A frase "me livrará de toda obra maligna" não se refere à libertação da morte física, mas da destruição espiritual. Ele está certo de que nenhuma força do inferno pode destruir a sua fé ou roubar sua herança eterna. O reino celestial, em contraste com o império romano que o condenava, é eterno, justo e inviolável. Paulo estava prestes a ser executado por César, mas seria coroado por Cristo. Ele sabe que a morte se aproxima, mas não teme. Sua alma está segura nas mãos do Senhor. Paulo vê além da prisão. Ele contempla o reino celestial, onde o justo juiz o aguardava com a coroa da justiça. Que coisa linda! Que nós possamos vivenciar momentos assim, que nós possamos viver essa mesma esperança que Paulo vivia e passa para nós. Ele encerra com a doxologia espontânea. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Mesmo no vale mais escuro, próximo da morte, o louvor flui dos lábios de quem conhece a fidelidade de Deus e não perdeu a fé nem a esperança. É a expressão da alma que confia, que persevera e que vê além do tempo, vê a eternidade. Paulo não aparenta medo da morte, mas demonstra uma segurança, uma alegria muito próprio para quem já havia declarado que considerava morrer como lucro. Filipenses 1:21. Paulo não termina sua vida com palavras de lamento, decepcionado ou entristecido, mas com uma expressão de louvor e adoração a Deus. Muitas vezes reclamamos com Deus de situações que enfrentamos. Devemos aprender com o apóstolo Paulo a avançar em nosso ministério sem lamento, murmuração ou mágoa, mas com alegria, gratidão e fidelidade a Deus que nos amou primeiro. Conclusão. A conclusão da vida de Paulo não é marcada por lamentos, autopiedade ou frustração, mas por um espírito firme, confiante e cheio de esperança. Apesar de ter sido deixado por amigos, Paulo não foi derrotado. Sua trajetória mostra que o discipulado autêntico não é isento de dores, rupturas, perseguições ou cansaço, mas também revela que a graça de Deus sustenta, renova, fortalece-nos e nos conduz até o fim. Ele foi abandonado pelos homens, mas jamais ficou sozinho. Foi preso, mas nunca deixou de ser livre. No versículo 18, ele expressa a convicção de um coração que já atravessou o vale e enxerga a glória à frente. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Essa é a esperança que sustenta o discípulo em meio às perdas, pressões e injustiças. Paulo sabe que a morte não o vencerá, porque o Senhor da vida já garantiu o seu destino eterno. E mesmo preso, mesmo ferido, Paulo termina com louvor. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Não há honra maior do que terminar a vida ouvindo do Senhor. Servo bom e fiel, persevere, guarde a fé, combata o bom combate, o reino o espera.
diante dessa lição tão linda, tão assim estimulante para o nosso viver nos dias de hoje, vamos para 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Como lidar com o sentimento de abandono no ministério sem se tornar amargo ou incrédulo? Para você, meu irmão, discipulador, evangelista, para você, meu amigo pastor, para você, simplesmente para você, só confiando em Deus, só depositando a nossa esperança em Deus. Segunda, o que aprendemos com Paulo sobre manter o foco na missão, mesmo em meio a dores pessoais? Sabedores de que tudo que nós fazemos é para Deus. E Deus não nos abandona. E, finalmente, se sua jornada terminasse hoje, você poderia dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Essa pergunta é para você pensar seriamente como está a sua vida com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Só isso. Dele vai te dar a resposta que você precisa ouvir. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor, porque a cada dia o Senhor cuida de nós. A cada dia nos surpreendemos como o Senhor nos protege, nos ampara, nos direciona nos nossos passos, para que não venhamos a vacilar na nossa trajetória. Ó Deus, continua cuidando das nossas vidas, continua nos abençoando. Queremos, Deus, sentir a Tua presença ao nosso lado. Queremos, Deus, caminhar sob a Tua direção. Queremos, Deus, fazer a Tua vontade. Às vezes é tão difícil, como aprendemos nessa lição. Nossos amigos nos abandonam, nossos irmãos viram as costas. Aqueles que esperávamos estar do nosso lado, simplesmente caminham em outra direção. Ó Deus, vem nos fortalecer. Que tenhamos, Deus, um final de ano cheio da Tua presença e fortalecidos para iniciar um novo ano, Deus. Com tantas expectativas negativas. Ajuda-nos, Senhor, porque contigo nosso olhar será sempre positivo, Deus. Te pedimos pelos enfermos, que o Senhor visite-os, ó Deus, quer nos leitos de hospitais, quer nos leitos em casa, quer no viver de cada dia, Senhor. Restaurando a saúde, fortalecendo a fé, abrindo os olhos, Deus, para enxergarem o caminho onde estão andando, abrindo os ouvidos para ouvirem a Tua voz, Senhor. Nós te pedimos, Deus, abençoa-os. Também clamamos, Deus, pelos enlutados que tinham a esperança de terminar o ano com entes queridos e não puderam, Senhor. Conforta-os em cada situação. Abençoa, Senhor, a nossa família em toda a sua extensão. Que cada um possa olhar para dentro de si e ver, ó Deus, o que o Senhor tem feito. E assim, de olhos abertos, continuarem na caminhada. Guia-nos, ó Deus, fortalecidos pela fé no Senhor. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Só precisamos de uma coisa: crer e observar.
ser fiel até o fim. E o final deste hino diz assim: o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que nós possamos ser fiéis e obedecer a Cristo, tudo aquilo que Ele nos mandar. Amém, queridos? Hoje, domingo, é mesmo, último domingo do ano, última oportunidade neste ano de nos reunirmos na casa de Deus para adorá-lo, junto com os demais irmãos, naquela comunhão perfeita e pura. Nós queremos conclamar você, não fica em casa. Se você pode andar, se você pode sair, vá à igreja para, junto com os seus irmãos, amigos, adorarem ao Senhor. Faça isso. Que nós tenhamos momentos agradáveis na presença do Senhor, na casa do Senhor. O salmista, ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Mas aproveite aquele almoço em família gostoso, na comunhão com filhos, pais, irmãos, familiares, amigos, e viva esse domingo na presença do Senhor. Estamos chegando ao final. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam com cada um de nós, nos fortalecendo a cada momento, nos guiando em cada situação, nos protegendo contra os perigos e as hostes malignas do inimigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guie na sua vontade, que Deus esteja com os seus braços estendidos e suas mãos segurando as nossas mãos, para que possamos assim, firmes, caminharmos na presença do Senhor. E amanhã iniciamos a última semana do ano e, concomitantemente, a primeira semana do próximo ano. Que possamos acordar felizes, alegres, prontos, dispostos para o serviço do nosso Deus e continuar a nossa vida. E se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?